dicas com o médico veterinário Francis Flozzi. Hoje é Dia Mundial das Zoonoses. As zoonoses são as doenças infecciosas humanas que têm origem dos animais. A ONU, Organização Mundial de Saúde Nacional, a Organização das Nações Unidas informou hoje, nessa data, e assim faz em todos os períodos em que são determinadas essas datas para reflexões e informações, que 60% dessas doenças que estão acometendo as pessoas vêm de origem animal, e olha que número impressionante, 3 a cada 5 novas doenças humanas que estão aparecendo todos os anos também têm origem animal. A gente está falando de algumas doenças que começaram a aparecer no nosso cotidiano. Além da pandemia que enfrentamos do Covid, os vários tipos de Covid, agora a gente já está falando de epidemia de novo, de dengue, de febre maculosa, de raiva, de leptospirose. A gente achava que tinha se livrado da leptospirose, a leishmaniose e a malária. Pois bem, a gente conversa então agora com o médico veterinário, Dr. Francis Flozzi. Doutor, um bom dia. Bom dia, Carolina, bom dia, Guilherme. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Muita gente nem se lembra mais como é que funciona, como é que se pega leishmaniose. Conta pra gente, doutor. Olha, você citou aí, né, todas essas doenças, é uma preocupação da Organização Mundial de Saúde, né? E, obviamente, aqui a nossa região sofreu aí recentemente com mortes, né, de pessoas. A leishmaniose é uma doença cutânea, né, que ela passa a atingir os órgãos internos também. E ela também é por um mosquito, tá? O mosquito vai se alimentar do animal, no caso os cães, né? E que são os portadores dessa doença, e ao picar ao humano, né, a doença passa então para nós e pode levar a óbito as pessoas que não tiverem um tratamento logo no início dos primeiros sintomas. Uhum. No caso dessas doenças, como eu falei, a leishmaniose, muitas das pessoas acabam esquecendo desse tipo de doença ou de como se contamina, acho que por conta até do noticiário, a gente acaba enfatizando a imprensa, né? Acaba acontecendo mesmo, quando tem, por exemplo, período que aparecem muitos casos de febre maculosa, e aí o noticiário também se direciona mais para alguma doença. Agora, as outras doenças continuam sendo... continuam contaminando a população? É isso, doutor, que a gente precisa observar? Doutor? Carolina, você mesmo falou no início aí da abertura, né, do nosso papo, que 60% das doenças infecciosas humanas têm origem animal. Então, o que precisa se fazer? Tem que ter um controle, tem que ter um manejo, tem que se ter uma prevenção, tem que se ter um trabalho para que essas doenças não atinjam a população humana, né? Para isso, existem leis, né? Hoje, nós, os médicos veterinários, temos que participar da saúde única. Nós temos que estar nas equipes médicas interdisciplinares para fazer esse controle. Porque zoonose é um conhecimento do médico veterinário, né? Nós estudamos isso durante 5 anos nas faculdades, né? A nossa faculdade hoje, a Faculdade Qualitas, da qual eu sou diretor, a gente enfatiza isso aos nossos alunos, que a zoonose é uma preocupação muito grande. Você citou a dengue, a febre maculosa, a raiva, a leptospirose, a leishmaniose, a malária, né, que está em alta agora também, sem falar na Covid, aí, que foi uma tristeza muito grande para a população, não só a brasileira, como a mundial, né? Então, é prevenção, Carolina. A gente precisa prevenir. Hoje é um dia vamos dizer, de comemoração, mas não sei. No meu íntimo aqui, eu não estou comemorando muito esse Dia Mundial da Zoonose, não. Doutor, bom dia, aqui é Guilherme Pierangeli. O senhor citou a Covid, né, que foi aí uma
foi essa pandemia, esse problema todo que a gente teve nos últimos anos e veio, tudo indica, dos morcegos, né? Existe uma preocupação, assim, algum tipo de mapeamento com possíveis novas zoonoses, porque a Covid foi, de certo modo, uma nova zoonose, né? A gente tem todas as doenças conhecidas, mas tem, assim, preocupação com outras doenças que possam passar de animais para humanos e que ainda isso não aconteça, mas pode vir a acontecer no futuro? Sem dúvida, sem dúvida. A própria Carolina disse aí, né, entre 3 a cada 5 novas doenças que aparecem são de origem animal. Então, é isso que eu falei agora. Agora, a gente precisa ter um trabalho de prevenção. A gente tem que, né? O que está acontecendo, por exemplo, o exemplo mais simples, Guilherme, é o exemplo da febre maculosa. Porque animais selvagens que não deveriam estar em espaço urbano, né? Hoje eles estão em espaço urbano. Então, cada vez que o homem atua degradando ecossistemas na natureza, os animais vêm, como vêm os mosquitos, que trazem a leishmaniose, o mosquito que traz a febre maculosa, o carrapato, desculpa, da febre maculosa, o mosquito da dengue, os roedores, né, principalmente os ratos da leptospirose. Então, tudo isso é uma questão de prevenção, que tem que ter manejo, tem que ter trabalho. Nós temos que trabalhar em conjunto com médicos, biólogos, né, biomédicos. Tem que haver um trabalho de prevenção, porque prevenir ainda é o melhor remédio, Guilherme, infelizmente. E a Covid é uma que, inclusive, dá prejuízos, né? Nós tivemos perdas econômicas aí de mais de 100 milhões de dólares. Uhum. E aí a previsão é que, se caso tiver uma nova onda de Covid, isso vai para trilhões de dólares, né? Então é muito preocupante, Guilherme, demais, preocupante demais. E, doutor, tem alguma recomendação geral? Porque a gente lembra que em 2019 tivemos um surto de toxoplasmose em uma escola particular aqui de Campinas. Foram 28 casos investigados e 25 confirmados. Depois descobriu-se que tinha relação com a cantina dessa escola, que era, digamos assim, frequentada por gatos que viviam ali na escola, né? Existe uma recomendação geral que valha para todas as zoonoses para que esse tipo de situação seja evitada, ou cada doença tem sua especificidade e seus cuidados? De novo, né? Aliás, esquecemos de falar da toxoplasmose que você citou agora. Então, ela é uma zoonose. Então, quem é o animal hospedeiro do Toxoplasma gondii? É o gato, mas não é o gato doméstico, não é aquele gato que você tem em casa que você leva regularmente ao médico veterinário. Então, são gatos de rua, são gatos errantes, né? São gatos que não têm residência fixa. Então, eles através das fezes, né, dos seus excrementos, eles contaminam os ambientes. E se você entrar em contato com o ambiente ou com alimentos contaminados, né, isso é muito perigoso, porque o alimento também é uma fonte, né? Para você saber, Guilherme, secreções como saliva, sangue, a própria urina, fezes, ou contato físico, por exemplo, com arranhaduras ou mordeduras, ou até as formas indiretas, né, que são as picaduras de mosquitos, de pulgas ou de carrapatos, e aí o consumo de alimentos contaminados, com secreções de animais que são hospedeiros dessas doenças, que é no caso aí que você citou, a cantina do colégio. Mas tudo isso são erros de manejo, erros de prevenção. Então, não era para ter gatos junto a alimentos, principalmente gatos que não têm proprietários físicos, né? Não tem um tutor, né, que leva esse animal periodicamente ao médico veterinário, porque aí a gente consegue identificar se o animal está portador ou não de alguma zoonose. Agora, doutor,
O senhor comentou a respeito das autoridades em saúde, de todos os profissionais e a questão da prevenção, de que precisa fazer o manejo de controle e prevenção. Agora, eu não me recordo, na escola, de alguém ter me orientado, por exemplo, sobre como agir se eu ver um carrapato, se tiver mosquito no lugar, pulga, se eu tiver contato com bichinhos. Acho que nem na escola a gente tem essa informação tão clara assim, e o nosso dia a dia está repleto desse contato com os animais e vegetação. Carolina, então, é falta de informação. Como você não teve a informação, né, as pessoas, as autoridades, os diretores de escola, professores, eles também não têm essa informação, mas também não buscam a informação, né? Vocês me convidaram hoje para quê? Para que eu passasse essas informações. Então, a informação ela tem que ser buscada, né? A gente precisa ir atrás da informação para que a gente possa passar ao maior número de pessoas possíveis. O ideal seria orientações escolares, no trabalho, né? Nos ambientes de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente festivo, né? Nos parques. Tá? Mas, infelizmente, isso não acontece. Por isso que eu falei lá atrás que a gente já está inserido, né? Segundo leis federais do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde e sob orientação da Organização Mundial de Saúde, que a gente participe, nós, né, médicos veterinários, com os demais profissionais, para que a gente possa fazer isso, porque nós dominamos esse assunto e podemos passar essas informações. Só que aí essas informações elas têm que ser divulgadas, e não são, infelizmente, Carolina. Certo. No caso lá da USP de Piracicaba, eles estão fazendo uma cartilha para controle e combate da febre maculosa, vai direcionar para as prefeituras essas informações. Existem algumas iniciativas que poderiam ajudar nesse caso? E aí eu ia já aproveitar para te perguntar. Porque assim, o senhor disse bem, né? No caso de gatos, animais, como os cachorros, eles quando têm tutor têm que vacinar, e isso previne uma série de doenças. No caso das capivaras fica um pouco mais complexo. Agora, na questão envolvendo mosquitos e alguns tipos de insetos, aquela informação sobre que cada um deve utilizar-se de produtos para poder proteger o corpo, como na época que a gente teve muitos casos, e hoje está tendo de novo, né, de dengue, eles falavam muito sobre o fumacê, depois intensificaram a questão do repelente, esses produtos de uso individual, quais deles seriam interessantes para o nosso dia a dia para a gente ter em mente? Bom, tudo isso está acontecendo porque você está interferindo no ecossistema, né? Foi o que eu disse anteriormente aí para você, Carolina. Você mexeu lá onde o mosquito tem o seu habitat. Você mexeu lá, você devastou, você derrubou a árvore, você foi fazer lá o condomínio X, né? E aí eles vêm, eles precisam se alimentar. Então, antes se alimentavam dos animais daquele ecossistema. Como não tem mais aquilo, eles vêm para a nossa casa. Então, por isso que existe essa orientação que deve ser dada pelos médicos, pelos pediatras, quando você leva seu filho no consultório, de produtos, né, repelentes, se você mora em áreas de grande infestação. Então, obviamente, existem áreas que têm mais ou menos, no caso, insetos, né, que picam e que podem transmitir. Então, aí você tem que usar cremes repelentes, sprays repelentes, produtos que você coloca na sua casa, protegendo o seu quarto na hora do descanso, na hora de assistir uma televisão, na hora de escutar a CBN, né? Você está ali tranquilo, sentado, você pode estar sendo picado por um coisa. Mas, na verdade, né, você falou do fumacê, essas coisas, mas você vê que tudo acontece depois que nós temos o problema. Então, não há um projeto
de prevenção, entendeu? Agora, choveu, né? Teve a época da chuva, tudo, aumenta o índice, por exemplo, de insetos picadores. Então, isso tinha que ser prevenido antes. Então, as capivaras não podiam estar em ambiente urbano, elas não são animais de companhia, né, para ficar no ambiente urbano, sabe? Então, sabe, vão deixando, vai deixando, e aí depois, para tentar remediar, é difícil, é complicado. E aí nós temos até prejuízos, no caso aí, falecimento de pessoas, né, que é muito triste para nós, principalmente a gente da área da saúde, né? É triste saber que está havendo falecimento de pessoas por falta de controle, né, de manejo, de prevenção de zoonoses. Doutor Francis Flose, médico veterinário, obrigada pela entrevista, o bate-papo aqui bastante produtivo, um bom trabalho aí para vocês. Muito obrigado mesmo, agradeço aí pela oportunidade e precisando da gente, estamos às ordens. Mas guarde isso, Carolina, é melhor